Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre integrais triplas e nesse vídeo de agora nós vamos apresentar algumas aplicações físicas e também algumas aplicações geométricas dessas integrais triplas, beleza? Então o vídeo é basicamente sobre isso. Nós vamos aplicar essas integrais triplas, né, para determinar massa, momentos de inércia e também para determinar volume de sólidos, beleza? Continuamos utilizando o livro de cálculo 2 do Stuart e na sua sétima edição, tá? Então, o que nós vamos relembrar aqui? Vamos lembrar algumas coisas, né? Que se você tem uma função de uma variável, f de x, e ela é maior ou igual a zero dentro de um intervalo AB, então, essa integral de a até b de fx dx, ela representa a área que está abaixo da curva, y igual a f de x, e limitada verticalmente pelas retas x igual a a e x igual a b. Se você tem uma função de duas variáveis, que é maior ou igual a zero, sobre uma região D, uma região limitada D, então a integral dupla, né, da função em relação à área representa o volume abaixo da superfície, z igual a f de xy, e acima da região limitada D. Né? Então, quando você tem funções de uma variável, a integral de um intervalo te dá uma área, para funções maiores ou iguais a zero. Para funções maiores ou iguais a zero de duas variáveis, essa integral dupla aqui, sobre uma região limitada D, te dá o volume abaixo da superfície e acima do D, tá? Acima da região D. A interpretação correspondente da integral tripla, né, para funções de três variáveis, f de x, y, z maior ou igual a zero, ela não tem muita utilidade geométrica. Eu acho que eu já comentei isso em alguns dos vídeos anteriores, e essa interpretação geométrica ela não é muito útil porque ela representa um hipervolume. É claro que você pode dizer, olha, isso aqui é o volume de um objeto que está numa dimensão 4. Não tem problema, é realmente isso. É realmente a interpretação dessa integral tripla aqui, quando a sua função é uma função maior ou igual a zero, sobre um sólido E. O problema é que você não consegue visualizar esse volume lá no R4, justamente porque nós temos a nossa visão limitada a 3 dimensões. Tá? Agora, se aparecer um ser, né, que enxerga uma quarta dimensão, então para esse ser, sim, essa integral tripla representaria um volume lá no universo dele, no universo quadridimensional. E assim por diante, integrais quádruplas, quíntuplas, etc., de funções maiores ou iguais a zero, sempre representam hipervolumes, ou seja, volumes em espaços de dimensões que a gente não consegue enxergar, que nós não conseguimos enxergar. Tá? Observe o seguinte, por que isso dá hipervolume? Por que isso dá volume de um objeto do R4? Porque o sólido E ele só representa o domínio da função, ele não representa a imagem. A imagem da função ela é um subconjunto, ou ela é um conjunto que está no espaço quadridimensional. O domínio não. O domínio de uma função de três variáveis é um objeto, é um sólido, é um conjunto do R3. A imagem, o gráfico, ele está no R4 e, portanto, daria um volume lá no R4. Além disso, mesmo que isso não dê você não consiga visualizar o hipervolume, né, no R4, R5 ou assim por diante, as integrais triplas têm as aplicações físicas delas, né, que são, como eu já disse, massa, momento de inércia e assim por diante. Então, dependendo do que significa, dependendo do significado físico das variáveis x, y, z e da função f de x, y, z, você pode sim dar uma interpretação física para a integral tripla. Por exemplo, se a função densidade de um objeto sólido que ocupa uma região tridimensional do E for ρ de x, y, z, ou seja, dado em unidades de massa por unidade de volume, em qualquer ponto, x, y. Então, se a densidade num ponto é dado por uma função contínua,
né, por exemplo, contínua, então a massa total do seu objeto vai ser a integral tripla sobre o sólido da função densidade em relação ao volume, né? Então, mesmo que volume não tenha sentido, massa faz sentido. Estudar a massa via integral tripla faz sentido. Se você conhece a densidade dos pontos do seu objeto tridimensional, dado por uma função desse tipo, uma função contínua desse tipo, então a integral tripla dessa função densidade te dá a massa. Analogamente, os momentos em relação aos 3 planos coordenados também são dados por integrais triplas. O momento o momento do sólido em relação ao plano YZ é essa integral tripla aqui, integral tripla sobre o sólido da função x que multiplica a densidade no ponto xyz dv. Tá? O momento em relação ao plano xz é essa integral tripla aqui, a integral tripla sobre o sólido da função y que multiplica a densidade. Tá? E por fim, o momento do sólido em relação ao plano xy é essa integral tripla aqui, a integral tripla sobre o sólido da função z que multiplica a densidade. Tá? Então, essas 3 integrais triplas aqui nos dão os momentos do seu sólido em relação aos planos coordenados yz, xz e xy. Tá? O centro de massa do nosso sólido ele também pode ser determinado, ele está localizado num ponto de coordenadas x barra, y barra, z barra, que são dados por 1 sobre a massa, o x barra é 1 sobre a massa do objeto, que multiplica o momento em relação ao plano YZ, ou seja, 1 sobre a massa vezes essa integral aqui. Isso nos dá a primeira coordenada, a coordenada x, do nosso centro de massa do sólido. A segunda coordenada é 1 sobre a massa, que multiplica o momento do objeto em relação ao plano xz, ou seja, 1 sobre a massa vezes essa integral tripla aqui. E, por fim, a terceira coordenada do centro de massa é dado por 1 sobre a massa, que multiplica o momento em relação ao plano xy, ou seja, 1 sobre a massa, que multiplica essa integral tripla, porque os momentos são dados realmente por essas integrais triplas, como nós vimos no slide anterior. Se a densidade for constante, o centro de massa do sólido ele também é chamado de centroide do nosso objeto. Momentos de inércia em relação aos 3 eixos coordenados também são dados por integrais triplas, né? Momento de inércia em relação ao eixo x é essa integral tripla aqui da função x² mais z² vezes a densidade. O momento de inércia em relação ao eixo y é dado pela integral tripla sobre o sólido, né? Da função x² mais z² vezes a densidade. E, por fim, o momento de inércia em relação ao eixo z é dado por essa integral tripla aqui, da função x² mais y², que multiplica a densidade. Né? Então, calculando essas 3 integrais triplas aqui, você encontra, então, os momentos de inércia do seu objeto em relação aos eixos coordenados. Por fim, se a carga elétrica de um objeto sólido ocupando uma região E do espaço tem densidade sigma de XYZ, ou seja, tem densidade de carga variável, né? Então a carga total é dada por essa integral tripla, pela integral tripla da densidade de carga. Tá? Então essas são todas as definições, essas são todas as formas, são as aplicações, né, das integrais triplas na física, né, para calcular algumas coisas, né, alguns entes físicos de algum objeto que ocupa um certo espaço no nosso espaço tridimensional. Nesse exemplo, para nós finalizarmos, nós vamos determinar o centro de massa de um sólido que tem densidade constante. Então, o centro de massa, vamos calcular o x barra, y barra e z barra. A densidade é constante. E o objeto, o objeto sólido, né?
ele é limitado por esse cilindro parabólico aqui, x igual a y², pelos planos x igual a z, z igual a 0 e x igual a 1. Né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é esboçar o nosso sólido E. Né? Então, o sólido ele é descrito dessa forma aqui. Observe que ele é limitado por esse paraboloide, por esse cilindro parabólico. Então, aqui está o cilindro parabólico. Tá? Ele também é limitado pelo plano x igual a 1. Então, aqui, esse plano da frente aqui é o plano x igual a 1. Esse plano de cima é o plano z igual a x. E o plano de baixo é o plano coordenado, né? Porque ele é limitado também pelo plano z igual a 0. Então, o limite de baixo é o plano xy, que tem equação z igual a 0. Tá? O que você pode observar aqui? Que esse sólido, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é simétrico em relação ao plano xz. Então, o que acontece? O centro, como ele tem essa simetria e a densidade é constante, a densidade é igual em todos os pontos, então o que você vai observar? Você começa a observar que o centro de massa dele, o ponto de equilíbrio, o centro de massa, ele vai estar nesse plano xy, no plano xz. Ele vai estar nesse plano aqui, vai estar no plano que corta ele, vamos dizer assim, ao meio, né? Nessa direção aqui, na direção xz. Tá? Então, o que vai acontecer com o centro de massa? Ele vai estar nesse plano. Nesse plano, a segunda coordenada é nula. Então, como nós queremos o centro de massa, a segunda coordenada do centro de massa vai ser 0. Não precisamos calcular, nós já sabemos. O centro de massa, devido à densidade constante do nosso objeto, a densidade é constante, então, como a densidade é constante, o centro de massa ele vai estar nesse plano xz. No plano xz, a segunda coordenada sempre é 0, de qualquer ponto. Né? Então, inclusive, do centro de massa, ele vai ser 0. O y barra do centro de massa vai ser igual a 0. Tá? Muito bem. O que vai acontecer? Nós podemos olhar essa superfície aqui como uma superfície tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Nós vamos olhar ela como uma região de tipo 1. Né? E o que vai acontecer? Como nós vamos olhar ela como uma região de tipo 1, nós vamos projetar esse sólido aqui sobre o plano XY. Quando nós vamos fazer a projeção sobre o plano XY, nós vamos obter esta parábola aqui, esse pedaço de parábola. Esse pedaço de parábola, quer dizer, essa região delimitada por essa parábola e pela reta x igual a 1, que aqui é obtida pelo plano x igual a 1, né? Então, essa aqui vai ser a nossa região plana de integração, tá? O sólido, a variável z, a coordenada z, ela varia do plano z igual a 0, que é o plano xy, até esse plano de cima aqui, que é o plano z igual a x, né? Então, esta é a variação do z, ele varia de 0 até x. A nossa região plana, a projeção, que é a região D, ela vai ser vista, nós vamos olhar ela como uma região de tipo 2 no plano. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O x ele vai variar desta parábola até 1. Dessa parábola até 1. Beleza? E o que vai acontecer com o y? O y vai variar deste ponto aqui até esse ponto aqui de baixo, né? Que vai ser menos 1 e 1, tá certo? Então, o que vai acontecer com a variação do x? Ele vai variar entre a parábola x igual a y² e a reta x igual a 1. Essa vai ser a variação do x. O y ele vai variar entre as constantes menos 1 e 1. E o z ele vai variar entre 0 e x. Então, o que vai acontecer com a nossa massa? O que vai acontecer? Quanto que vai dar a massa desse objeto? Porque para centro de massa precisamos da massa. Então, a primeira coisa é calcular a massa. Como a densidade é constante, então nós vamos calcular essa integral tripla sobre o sólido numa função constante. Por essa função ser constante, ela passa para fora da integral. Passa completamente para fora. E aí nós vamos ajustar aqui as integrais iteradas. O y ele varia de menos 1 até 1. O x varia de y² até 1 e o z varia de 0 até x.
Então, nós vamos calcular essa integral iterada, tripla, aqui, da função constante. Primeiro em relação a z, depois em relação a y, depois em relação... Primeiro em relação a z, depois em relação a x e, por último, em relação a y. Como eu já disse, a função é constante, a densidade é constante, ela passa completamente para fora. E aí nós vamos calcular a integral de 0 a x da função 1 dz. Da função 1 em relação a z. Isso vai ficar z calculado de x, de z igual a 0 até z igual a x. Vai dar aí só a função x. Tá? Vamos integrar x em relação a y. Isso vai dar... Não, desculpa. Vamos calcular x, integral de x em relação a x. Isso dá x² sobre 2. E vamos calcular ela nos limites de integração x igual a y² até x igual a 1. Isso vai me dar, então, esse meio que aparece aqui é uma constante, passa para fora da integral, fica ρ sobre 2. E o resultado dessa substituição aqui vai ficar 1 menos y². E nós vamos integrar isso daqui, essa função, em relação a y e calcular de menos 1 até 1. Você pode multiplicar por simetria você pode multiplicar por 2 e calcular a integral de 0 até 1. Em vez de calcular de menos 1 até 1, calcula de 0 até 1 e multiplica por 2. Essa multiplicação por 2 vai fazer com que esse esse denominador 2 aqui suma. Então, nós vamos ter esta integral aqui para resolver. Resolvendo ela, chegamos em 4ρ sobre 5. Isso nos dá a massa. Então, a massa do nosso objeto é 4ρ sobre 5. E aí tem que ver quem é essa função ρ. Aí ela é uma constante qualquer. Então, se um dia alguém te der, é 5, né? 5 gramas por centímetro cúbico, vamos dizer assim, a densidade, bom, então você vem aqui, substitui e acha os valores. Tá? Então, essa aqui é a massa do nosso objeto. Como eu já tinha dito, a segunda coordenada do centro de massa é 0, porque pela simetria e pelo fato da densidade ser constante, da simetria do objeto e da densidade constante, então nós temos que a segunda coordenada é 0. Precisamos dos momentos para calcular o centro de massa, né? Então aqui estão calculados os dois momentos. Eu não vou fazer todas essas contas aqui, você pode ir lá pausa o vídeo, veja o que foi feito aqui. Mas enfim, o momento em relação ao plano YZ, nós encontramos 4ρ sobre 7. O momento em relação ao plano XY, nós encontramos 2ρ sobre 7. Tendo os momentos e tendo a massa, então nós temos o centro de massa, né? A primeira coordenada é o momento em relação ao plano YZ sobre a massa. A segunda coordenada é 0, né? Por causa da simetria em relação ao plano XZ e a densidade ser constante. E a terceira coordenada é o momento em relação ao plano XY, quocientado pela massa do objeto. Fazendo essas contas, encontramos o centro de massa no ponto 5/7, 0 e 5/14. Tá certo? Tá. Então, para finalizar agora, embora você não consiga, embora a integral tripla de uma função qualquer maior ou igual a 0 de 3 variáveis nos dê um hipervolume, quando você calcula a integral tripla da função constante 1, então você obtém o volume do seu objeto. Da mesma forma que quando você calcula a integral dupla da função constante 1, você obtém a área da sua região de integração. Quando você integra triplamente, quando você calcula a integral tripla da função constante 1 sobre um sólido E, então você obtém o seu volume. Em particular, se o seu sólido for de tipo 1, e tem essa descrição aqui, né? Z variando entre essas duas funções, e o x e o par xy variando numa certa região do plano, então o volume do sólido vai ser a integral tripla, vai ser esta integral tripla, que vai ser dado por essa integral, que você pode calcular aqui, né? Qual é a integral da função constante 1 em relação a z? É próprio z, que você vai calcular nesses dois extremos aqui e fazer a diferença, né?
Então, Z calculada nesse valor dá esse valor, Z calculado nesse valor dá esse outro valor aqui, né? Então, o volume do sólido dá a integral dupla dessa diferença aqui, certo? Com isso, ficamos por aqui. Um vídeo um pouquinho mais curto agora, era só para mostrar as aplicações, elas são todas análogas, exatamente igual ao que a gente fez antes para integrais duplas. Só que agora para objetos tridimensionais. Então, massa, momento de inércia, centro de massa, volume de objetos sólidos, né? Tudo isso pode ser determinado utilizando agora integrais triplas e não mais integrais duplas, que nós usamos para calcular essas coisas, esses entes, lá para regiões do plano. Beleza? Um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.